queridos alunos dos bastidores da história. Hoje nós continuamos aqui a nossa história sobre a Grécia. Hoje nós vamos falar sobre teatro. Bem, então, falando um pouco da estrutura física do teatro, nós temos uma mudança de tipologia, de como essas apresentações eram feitas. Essa mudança é ter um espaço físico, onde nós tínhamos os espaços bem definidos para uso e para quem é que ia utilizar esse espaço. Então, a partir do século V a.C., começam a aparecer os primeiros teatros construídos em pedra com algumas características em comum. Quais eram essas características? Teatro a céu aberto, ou seja, não tinha cobertura, chovia, pegava sol. O sol era a luminária natural dessas apresentações, então a posição escolhida para colocar o teatro não poderia atrapalhar o ator e nem o público. Essa encosta de montanha que era utilizada era onde ficava a cávea. A cávea nada mais é do que a arquibancada. No teatro grego original é semicircular, ou seja, a gente pega um círculo e divide no meio. Depois a gente vai ver mais para frente, não na aula de hoje, mas isso muda um pouquinho, tá? Então, aqui eu tenho uma arquibancada semicircular. Quando acaba essa arquibancada lá na parte de baixo, vai ter um espaço normalmente de formato circular, mas que pode ser semicircular às vezes também, chamado orquestra. Nesse espaço chamado orquestra é onde fica o coro, ou seja, onde fica aquele conjunto de pessoas que vai fazer o canto, que vai fazer a música no coro mesmo, né? Como a gente entende o sentido da palavra. E nesse espaço aqui da orquestra ficava um altar dedicado a Dionísio, que se chama em grego Timele, certo? Depois a gente vai ter os corredores de acesso, certo? É interessante que em alguns momentos da história vai ter, de um lado entra quem é da cidade e do outro lado entra quem não é da cidade, ou seja, é do campo, por exemplo, tá? Depois a gente chega na parte do proscênio e cena, tá? Proscênio é esse espaço aqui embaixo, logo depois da orquestra, que nada mais é do que o palco cênico como a gente conhece, né? Então ali é onde ficavam os atores principais. O coro ficava na orquestra, nesse espaço circular, e os atores principais ficavam nesse proscênio. E a cena é essa parte arquitetônica, ou seja, esse edifício, né, construído de pedra ou mármore, enfim, que ficava atrás do proscênio e que servia, tinha várias funções. Tinha função de guardar equipamentos, de guardar máscaras, de guardar, de ter o espaço para os atores se trocarem, de ter o espaço para o ator ficar esperando o momento certo de entrar na apresentação, certo? Então, esse cenário aqui fixo, vamos dizer, tinha essa função. Ela é como se fosse a cortina lá naquela apresentação itinerante, certo? Mais tarde aparece o que nós chamamos de logeion, que vem do verbo grego falar. Aqui, que é a parte aqui de cima, tá? É como se fosse um balcão, tá? No segundo andar aqui, de onde os atores recitavam. Então, imaginem que daí cria uma sensação diferente, né? Enquanto primeiro só tinham os atores ali na parte de baixo, aqui, nesse outro momento, vai aparecer os atores na parte de cima também recitando.
Qual é o teatro ali mais bem conservado que nós temos na Grécia? O teatro mais bem conservado da Grécia, vocês vejam que é o mais bem conservado e mesmo assim não é, né? Porque ele não tem mais toda essa estrutura aqui da cena, né? Do palco cênico ali. Temos a arquibancada bastante conservada, mas essa estrutura não existe mais, né? Mas ele é considerado o mais bem conservado, que é o chamado Teatro de Epidauro. Fica numa área que era de um antigo templo dedicado a Asclépio. Quem é Asclépio? É o deus da medicina, filho de Apolo. Nas nossas aulas mais para frente de mitologia, eu vou falar um pouco mais sobre o Asclépio, tá? Mas aqui eles vão unir, tá? O culto de Asclépio ao culto de Dionísio nesse teatro especificamente aqui. Segundo Pausânias, esse teatro foi construído por Policleto o Jovem, tá? Não é o mesmo Policleto, o escultor famoso lá do cânone, tá? É outro Policleto. Tem uma capacidade entre 13 mil e 15 mil espectadores, e essa ideia da ligação com o culto a Asclépio é bastante interessante porque unia música, canto, jogos dramáticos. E se a gente for pensar, o Asclépio então é filho de Apolo, né? O Apolo é um deus que está ligado a uma série de coisas, entre elas a música, a lira, a poesia. Então, como as coisas se encaixam, né, de certa forma, aqui também. E esse espaço aqui do teatro era ligado, por estar ao lado desse templo do deus da medicina, à cura de doentes. Por quê? Os gregos antigos acreditavam que esses espetáculos dramáticos tinham efeitos positivos na saúde mental e física, ou seja, poderiam de alguma forma ajudar na cura das pessoas. Olha que interessante. E se a gente for pensar, ah, agora eu vou dar um exemplo assim que aconteceu recentemente, né? Mas o que que a gente buscou durante a pandemia, né? Não foi a arte, a história, a gente foi atrás de coisas que nos ajudavam mentalmente e que não era ligado ao que a gente faz cotidianamente, né? Ao trabalho. A gente foi buscar a arte, né? Então vejam como é legal a gente pensar que já os gregos vinham assim, né? Que eles achavam que o teatro tinha esse poder de cura, né? Quantas vezes a gente tá triste, de repente vai num show de música ou vai num teatro e sai muito melhor, né? Dá risada, dança, canta. Então, é uma percepção bastante interessante que os gregos antigos já tinham, né? É, o teatro de Epidauro tem a estrutura típica de um teatro grego, ou seja, tem a cávea, né? Que então é essa arquibancada com capacidade de 13 a 15 mil espectadores. A fila mais perto que é essa que está aqui na imagem redondinha aqui, que fica mais perto da orquestra, é a fila que era dedicada aos sacerdotes. Então a gente vai ter isso em todos os teatros gregos, tá? Os lugares privilegiados, vamos dizer assim, que ficavam mais próximos ao coro e aos atores, eram reservados para os sacerdotes que participavam, inclusive, dos ritos, tá? É, Depois vem essa orquestra circular com 20 metros de diâmetro, e o que é interessante aqui pensar que os gregos pensavam na funcionalidade também. Então, se a gente pegar aqui ao redor de toda essa orquestra, existe um sistema de drenagem subterrâneo que tem 1,99 m de largura, que original é como se fosse, isso a gente vai ter em todos os teatros, tá, gente? Em teatro, em anfiteatro, sempre vai ter um sistema de drenagem, e é uma coisa lógica que já já eu vou comentar.
era um sistema fechado, como é hoje, não era um buraco, tá? Então, acredita-se que isso aqui tinha uma tampa de pedra por cima, mas que fazia com buracos, né? Que fazia a drenagem da água. Por quê? Imagina o seguinte: se eu tô com esse declive natural aqui da montanha, chover lá no alto da arquibancada, para onde é que vai a água? A água tem que ir para algum lugar, né? Senão ela vai inundar a parte da orquestra, a parte do palco cênico. Então, o que que o grego pensava? Ele pensava justamente num sistema de drenagem ao redor dessa orquestra para captar toda essa água da chuva aqui, porque é um espaço a céu aberto, e não ter o problema de acumular água ali na parte da orquestra e do palco cênico. Depois a gente tem o palco cênico com a cena, com o Logeion, esse palco cênico, que a gente não tem praticamente mais nada, foi construído no século IV a.C. e no século II a.C. Então, a estrutura que resta ali nos mostra esse período de construção. E aí a gente tem uma curiosidade sobre os teatros gregos e que se acredita que se usou aqui no teatro de Epidauro. Alguns estudiosos afirmam, o Vitrúvio também coloca isso no texto dele, que os gregos espalhavam ânforas, tá, ao longo da cávea, ou seja, ao longo de toda a arquibancada, como se fossem caixas acústicas, assim, que tinham o objetivo de amplificar a voz dos atores e os sons produzidos pelos instrumentos musicais. Então, é como se fosse a cerâmica ficava assim, né? E aí a voz vinha e aumentava o volume, vamos dizer. Se de fato eles usavam isso, a gente não tem certeza, tá? Mas a maior parte dos estudiosos acredita que sim. Inclusive porque os textos que falam aqui do Teatro de Epidauro sempre comentam da acústica maravilhosa que tinha o Teatro de Epidauro. Um beijo para vocês e uma ótima semana. Beijo!